Tá cedo ainda. Tá cedo, mas a aula de história está começando. Hoje, né, dia 11. 11 do 11, ó, quem for supersticioso pode jogar, fazer uma fezinha 11 do 11, ó, para ver se, né, ganha no jogo do bicho. Só quem for supersticioso, não estou falando para vocês jogarem, né? Mas vamos lá. Hoje, no dia 11, né, 11 de novembro, nós vamos corrigir as atividades do módulo 12, do capítulo 34, né, na página 26. Questão 8. Questão 8. Então, me diga uma coisa, quem poderia... Eu vou ler a primeira questão, a segunda, depois a outra, vocês vão participando também, beleza? Questão 8. Leia atentamente as seguintes afirmações sobre as eleições presidenciais brasileiras ocorridas em 88. Então, vejam, em 1988, após 1988, desculpa. 1. As eleições de 1989 foram marcadas por uma acirrada polarização ideológica, sobretudo no segundo turno, disputado por Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva. Vimos isso, hein? Questão 2. As eleições de 1994 ocorreram sob o impacto do sucesso do Plano Cruzado, que permitiu a eleição em primeiro turno do candidato do PMDB, José Sarney. Questão 3. Nas eleições de 1998, né, as principais forças oposicionistas articularam-se no torno da chapa Lula e Brizola, mas foram derrotados. Ainda no primeiro turno, por Fernando Henrique Cardoso. Vimos isso. Questão 4. Nas eleições de 2002, todas as forças oposicionistas de esquerda participaram da coligação que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno, contra a candidatura do tucano José Serra. Questão 4. Hein? Vamos para 5. Nas eleições de 2006, PT, PMDB, PSDB firmaram uma vitoriosa coligação que permitiu a reeleição de Lula e a articulação da mais ampla maioria parlamentar da história política do Brasil. Está correto apenas o que se afirma em letra A, 1, 2, 3 e 4, letra B, 1 e 3, letra C, 2, 3 e 5, letra D, 3 e 4, ou letra E, somente a 1. Vocês marcaram qual letra? Manda aí, participa. Estou aguardando. Estou aguardando vocês. Vamos lá. E aí, Victor? E aí, Maria? Letra B. Letra B ou D? B. B de bola. B de bola. Alguém marcou diferente? Eu marquei B também. Alguém marcou diferente? Ninguém? Então, beleza. Letra B, né? A letra B fala que a 1 e a 3 estão corretas, né? Falam sobre as eleições de 89 e a 3 fala sobre as eleições de 98. Pois bem, quem pode ler a questão 9? Quem poderia... Eu posso. Então, vamos lá. Espera aí rapidinho, deixa eu colocar aqui. Tudo bem. O Brasil contemporâneo é o resultado de vários processos políticos e sociais. As opções a seguir apresentam marcos significativos desses processos, à exceção de uma, assinale-a. Então, eu quero a falsa, né? Eu quero a falsa. Qual você marcou? Espera, deixa eu voltar na foto. Aí. Espera que tem um monte de gente aqui. Se fizer barulho, já sabe o que é. Uhum. Aqui, a valorização dos setores industriais ligados à tecnologia da informação por meio da política de substituição de importações a partir de 1980. Então, essa é a única que não condiz, né,
com a questão da atividade 9. O Brasil contemporâneo é resultado de vários processos políticos e sociais. As opções aqui que se apresentam marcos significativos desse processo. Então, não tem nada a ver essa questão de valorização de setores industriais ligados à tecnologia da informação, por meio da política, substituições de importações a partir de 1980. Muito bem. Questão 10. Quem poderia ler? Vamos lá, terceirão. Eu não estou achando meu óculos. Eu te empresto o meu, toma. Ó. É sério, peraí que eu tô procurando. Aqui, ó. Bota a mãozona aí, pega aí. Então, só falando da questão 8, né, no número 5, nas eleições de 2006, PT, PMDB e PSDB afirmaram uma vitoriosa coligação que permitiu a reeleição de Lula. Nós vimos que, né, foi no segundo turno essa eleição. Então, não condiz com a verdade, né? Por isso que era só 1 e a 3. Continua. Vamos lá, questão 10. Então, eu vou ler essa 10 enquanto o Victor pega o óculos, e aí depois a galera continua. Na história republicana brasileira, 1889 a 2015, os dois presidentes que governaram o país por períodos mais longos, além de Getúlio Vargas, foram, dada essa questão, né? Questão dada. Letra A, Fernando Henrique Cardoso e Castelo Branco. B, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. C, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. D, Juscelino Kubitschek e Luiz Inácio Lula da Silva. Ou letra E, Emílio Garrastazu Médici e José Sarney. Pois bem, vocês marcaram que letra? Achei aqui. Letra C. Vocês marcaram letra C. Me diga uma coisa, vocês sabem quem foi Floriano Peixoto? Hein, terceirão? Professor, eu já ouvi falar, agora sim, para lembrar. Floriano Peixoto foi o Marechal de Ferro. Ele enfrentou a Marinha, né? No período que a Marinha parou todos os seus barcos e falou para ele abdicar do poder. Isso, eu lembro. Saiu até na novela, vocês lembram? Na novela que falava sobre isso? Pois bem, e aí ele vai resistir porque ele estava com o apoio dos fazendeiros do Oeste Paulista, né? Tinham muito dinheiro e tal, e tal. Pois bem, então, letra C, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Questão 11, agora é com você, Victor. Manda ver. Economicamente, o neoliberalismo fracassou, não conseguindo nenhuma revitalização básica do capitalismo avançado. Socialmente, ao contrário, o neoliberalismo conseguiu muitos dos seus objetivos, criando sociedades marcadamente mais desiguais e desestatizadas, política e ideologicamente. Todavia, o neoliberalismo alcançou enorme êxito, disseminando a simples ideia de que não há alternativas para seus princípios, que todos têm de adaptar-se às suas normas. Essa também foi dada, viu, velho? Essa questão aqui, ó. Vai lá, ao longo da década de 1990, a referida política econômica manifestou-se no Brasil por meio da... Pode ler logo a certa? Pode. Privatização da campanha do Vale do Rio Doce. Da companhia, né? Então, vejam só. Da companhia. Vocês viram ontem no jornal, os jornais noticiaram, né, que por ela contaminar um rio lá do Pará, de uma tribo indígena, né, que vive ali próximos ao rio,
ela pagou de indenização 20 e poucos milhões. Gente, ela contaminou um rio e só vai pagar 20 e poucos milhões? Que penalização é essa? Ao meu ver, eu acho que é muito pouco. E vocês, o que é que vocês têm a me dizer? Tinha que arcar com os custos da revitalização do rio. Não só isso, não só isso. Eu acho que a multa no Brasil para a questão de ambiental tem que ser muito alta. Para as pessoas, para as empresas, né? Como é que eu digo? A questão das barragens, né? Não ter outro Brumadinho, enfim, essa questão de contaminação. Então, gente, eu acho que tem que ser mais severo, ao meu ver, muito mais severo. Questão 12, Osana Marina. Vamos lá, Osana. Osana E, Osana A. Já vai. É possível afirmar. Estou procurando a imagem aqui. Beleza. Página 27, questão 12. Gente, o ano está acabando, a nossa última aula, daqui a pouco, dia 17 em diante, vem as provas, depois só vem a revisional, e aí um abraço para todo mundo. Que tal a gente fazer uma última aula virtual do Mico? O que vocês acham? Não pode falar para ninguém, para quando a galera assistir a aula, falar, meu irmão, terceirão é nota 10. E aí, o que é que vocês acham? Ou vocês vão ficar, professor, não, Mico, Pra mim tudo faz. Vamos nessa? Aí, Eu Alice, acho eu que a também. galera não. Essas aulas todas assim que os professores tentam fazer por fora nunca dá certo, que o povo nunca vai. Pô, vamos nessa, a última aula do ano. O Mico, cada um faz o que o bem achar melhor. Vamos nessa, galera. Vamos finalizar como terceirão. Oh, meu Deus, que terceirão sou. Né? Hein, Alice, não é não? O terceirão às vezes está meio pacato, tá vendo a onda. Tá vendo a onda chegar e, não, daqui a pouco eu dropo. Não sei, não, vou passar essa, deixa ela embora. Na outra, aí vem a outra. Não, essa ainda também não. Na próxima. Vamos nessa, galera. Se a gente não marcar a história agora, depois a gente não marca mais. Mas vai lá, Osana, questão 12. Achei. É possível afirmar que o governo Lula promoveu uma ruptura com as medidas adotadas em gestões anteriores? Justifique sua resposta. Claro! Você botou o quê? Você colocou o quê, Osana, de resposta? Hein, Osana? Não. Claro! Manda ver. Porque ele adotou medidas semelhantes às implantadas na gestão FHC. Então é claro que não, lógico, vimos isso. Né? Lula, vimos que ele, né, vai adotar as medidas de Fernando Henrique Cardoso, o FHC, como Osana falou, e vai manter essa política neoliberal. Vocês têm que entender que o cara perdeu 3 eleições, entendeu? Então ele vai chegar no sapatinho. E as alianças políticas até com partidos conservadores. Então, meu irmão, ele não vai chegar com o pé na porta, ele vai chegar no sapatinho, beleza? Entendido? Porque nós vimos, velho, o cara 3 vezes, deu ruim. Olha a Maria Clara Ramos chegando. Bom, próxima questão, questão 13. Alice Maria. Tem alguma Alice Maria aí, gente? Alice Caldeira, desculpa. Ou você não tem o módulo, não? Mas você não tem no celular, não? Digital? Não. Então, vamos lá. Tem Gustavo, tem Ana, André Nicolas. Quem poderia ler a questão 13? Maria Clara Ramos.
Rosana acabou de ler. Vamos lá, galera. Terceirão, a aula é para vocês. Então vamos nessa. Ó, se tiver um barulho, a culpa não é minha, não. Vamos Daqui lá, de vamos casa lá. barulhento. Tem um lava-jato aqui do lado. Vamos lá, Aninha. Ó, Ó, Lava Jato tem tudo a ver com durante esse seus 2 capítulo, viu? mandatos, Aninha, Lava Jato tem tudo a ver com o nosso capítulo, hein, velho? Vai lá. Oi. Lava Jato tem tudo a ver com o nosso capítulo, então tá tudo em casa. Questão 13. Durante seus 2 mandatos, a FHC implantou no país várias medidas neoliberais. Explique os desdobramentos sociais e econômicos da adoção dessas medidas. Então, desdobramento é como depois do que ocorreu, né? Desdobramento. Você pega um papel, amassou todo, você vai desdobrar e ver como é que ficou no fim das contas. Você botou o quê? Qual foi sua resposta? O texto aqui em cima, ele já diz a resposta, galera. Já diz. Eu coloquei que a adoção de medidas neoliberais não promoveu grandes transformações sociais para o Brasil. Só aumentou os índices de desigualdade. Pô, sensacional, é isso aí. Eu coloquei, veja bem, essas medidas neoliberais não trouxeram grandes mudanças sociais, pois a desigualdade social, a pobreza e a miséria estavam em alta e vimos que muitos serviços, né, que eles privatizaram, né, só ficaram mais caros. E não podemos esquecer que ele tornou a economia mais suscetível à crise. Beleza? Então, essa foi minha resposta da questão 13. Questão 14. Quem poderia ler? Gustavo, você pode mandar ver aí? Luiz Inácio Lula da Silva, ou simplesmente Lula. Será que Gustavo está on? É que eu não tenho módulo não, professor. Alguém pode mandar aí para Gustavo? Deixa eu ver. André Nicolas. Quem ainda não leu? Maria Clara Ramos. Oi, qual é a questão mesmo? A questão 14. Luiz Inácio Lula da Silva. Calma aí. Ah, vou ler aqui, professor. Então, vamos lá. Sim, deixa eu... Luiz Inácio Lula da Silva, ou simplesmente Lula, foi líder sindical e esteve à frente das famosas greves do ABC paulista no final dos anos 70. Chegando à presidência da República Brasileira em 2003, após vencer as eleições em que tinha por oponente o paulista José Serra, com relação ao governo Lula, no seu primeiro mandato, analise as seguintes proposições. Segura aí um pouquinho. Vocês sabem, né, que Lula ele se acidentou, né, quando ele era torneiro lá, trabalhava na metalurgia e se aposentou, né? E vocês sabem que ele era líder sindical, então me diga uma coisa, isso daqui é um fato histórico. E ele vai se favorecer tanto, né, com a questão da aposentadoria, mas também ele vai ser o elo de ligação entre o empresário e o proletariado, os operários. Ou então o seguinte, para que ele não faça, né, greve, ele vai negociar com os empresários e vai ganhar subsídios perante isso. Vocês sabiam disso ou não? Vocês entenderam o que eu falei ou não? Em outras palavras... Mais ou menos. Então, Lula, por ser um líder sindical, para que as grandes empresas, as grandes montadoras não sofram com a crise, ou com a greve, melhor dizendo, ele vai negociar isso. Então, ele vai criar uma política, né? Velho, para não ter greve, 10 mil, 15 mil. Você está me entendendo? Então, ele vai, muito tempo,
ele fez essa negociata com as grandes montadoras, com as grandes, né, metalúrgicas. Então, assim, e esse lado não foi tão legal, entendeu? Mas ele tinha a liderança dos operários. Tanto que alguém já assistiu o Mecanismo? Passa na Netflix, alguém já assistiu? É uma série? É uma série. Eu já comecei. Então, aí vocês vão ver que quando querem prender o Lula, ele está no aeroporto, né? Não vou ficar dando spoiler, é melhor vocês assistirem. Pois bem, então ele tem um poder sobre a nação muito grande. Mas, então, nessa questão, tem muita gente, né, que trabalha, tem gente que não tem um braço e está trabalhando, tem gente que não tem uma perna, colocou uma prótese e está trabalhando. E o cara sem um dedo, né, é questão de, não sei. Tanto é, galera, que eu digo assim, durante a aula eu não tenho um partido. Eu só falo para vocês o que eu sei e aí cada um tira a sua conclusão, entendeu? Se é certo, se é errado, cada um que vai tirar. Porém, eu vejo assim que no Brasil tem muita gente que, né, tiveram mutilações por acidente ou por outra coisa e estão trabalhando, e estão caindo para dentro. Pois bem, então letra O, número 0. Continua aí, por favor. Quem estava era Gustavo, não foi? Foi Gustavo? Foi. Então vai lá, Gustavo. Número 0. Um dos atos iniciais do presidente Lula foi a reforma da Previdência Social, pelo qual aumentaram-se as exigências para os trabalhadores se aposentarem. Você botou o quê? Verdadeiro ou falso? Você está sem o livro? Eu não fiz essa atividade, não. Então vamos lá. Continua, por favor. A estabilidade da moeda e o controle da inflação foram objetivos concretizados pelo seu governo. 2.2. Instituiu o Plano Real como forma de conter a histórica inflação que se abatia sobre o país desde os governos militares. Vamos lá. Questão 3.3. No meio da primeira fase de seu governo, surgiram na imprensa alguns escândalos políticos, entre os quais sobressaía a acusação de que parlamentares eram pagos para aprovar projetos do governo. Questão 4.4. Considerando os carros de fabricação nacional verdadeiras carroças, o governo passou a favorecer a importação de automóveis e outros produtos de luxo. Bom, essa questão 14, né, ele fala, com relação ao governo de Lula, no seu primeiro mandato, primeiro, analisa as seguintes proposições. Mas ele só fala para você analisar. Essa questão, ao meu ver, ela está mal colocada. Porque aqui não está dizendo, coloque V para verdadeiro ou F para falso. O que é que vocês acharam dessa questão? Eu também achei estranho. E assim, tem uma numeração, a gente não sabe se soma ou se é só uma única correta. Ela foi mal formulada. Então é o seguinte, se for para analisar, para ver se for verdade ou foi falso, a primeira é verdade, concordam comigo? Concordo. A 1.1 também é verdade. Estabilidade de moeda, controle da inflação foram objetivos concretizados pelo seu governo. A 2.2 instituiu-se o Plano Real como forma de conter a histórica inflação que se abatia sobre o país, desde os governos militares. Mas vejam, ele só quer sobre o primeiro mandato. A 3.3, no meio da primeira fase do seu governo, surgiram a imprensa com escândalos verdade.
E a 4.4 não foi no governo de Lula, foi no governo de Collor, beleza? A questão dos carros. Então, galera, nós paramos aqui, voltaremos na segunda aula para corrigir da página 34 a página 43, beleza? Então, daqui a pouco é o tempinho de vocês beberem uma água, né? E tal, e tal. E já vão, galera, já vão vendo aí, ó. Aqui, ó, tem 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. Podem fazer um trio e um quarteto para a questão do vídeo. Podem fazer, vocês escolhem, beleza? Então, próxima aula, no horário certinho, entrem lá para a gente dar continuidade à atividade. Tá bom? Beleza. Valeu, abração. Certinho. Valeu. Tchau, tchau. Falou.